Dando continuidade ao Evangelho, capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, item 14, o suicídio e a loucura. Nós vamos abordar hoje somente esse assunto, suicídio, porque é um assunto muito especial, é um assunto delicado. E relembrando que o capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, é o capítulo mais longo do Evangelho. Ele tem 31 itens. Então, como se ele trata das aflições, então é a espiritualidade que planejou através de Kardec a compilação desse Evangelho. Isso quer dizer que nós temos muitas situações a serem resolvidas e ao mesmo tempo auxiliadas, mas elas têm que ser resolvidas por nós, dado que nós somos espíritos imperfeitos no planeta de provas e expiações. Então nós não devemos atribuir uma cobrança muito severa. Nós temos que ter consciência daquilo que precisamos e de que necessitamos, não fazendo nenhuma, como tornar a repetir, uma apologia, a um aspecto negativo, mas dentro das 3 ordens de espíritos, nós estamos oscilando entre a segunda ordem, e aonde se manifesta o desejo do bem e o predomínio sobre a matéria. Dentre as 10 classes de espíritos, nós estamos oscilando entre a 5ª classe e a 2ª. Então, assim, nós temos muitas situações a serem resolvidas, nós temos muito que aprender nesse caminho, que nós estamos nessa condição de espíritos imperfeitos. No capítulo Bem-aventurados aflitos, tem 2 das bem-aventuranças, que é proveniente do Sermão da Montanha, que é considerado o maior discurso de Jesus, que ele deixou relegado a nós, e esse capítulo traz 2 dessas bem-aventuranças. Então, nós devemos aproveitar da melhor maneira possível. E uma das situações a qual nós estamos submetidos a conviver é com o suicídio. É um assunto extenso, nós vamos abordar de uma forma da melhor maneira possível. É um assunto delicado, sensível e também complexo. Por que complexo? Porque complexo é o sistema funcional da nossa mente, do nosso comportamento. Nós nos conhecemos muito pouco. Nós não sabemos direito quem nós somos. E a partir do momento que nós ganhamos o atributo do uso da razão, isso mais uma vez vai ser repetido, porque pela repetição a gente então faz algumas mudanças. É no uso da razão que nós não estamos sabendo lidar com os mecanismos da nossa vida. Então, quando nós nos perguntamos como que uma pessoa pode cometer um suicídio, nós não temos respostas muito precisas, porque ele é proveniente de tabus. Tabus são situações que se tem dificuldades para abordar, devido às influências culturais,
as influências da própria medicina, né, que é um capítulo da ciência que cuida do comportamento humano, as influências sociais, porque muitas vezes as pessoas têm medo de lidar, porque às vezes você não sabe o que você vai fazer. E uma das mais danosas são as influências filosófico-religiosas, porque existe muito preconceito. É como se aquele irmão que passasse por esse problema, ou fosse vítima desse problema, porque a vítima é dele mesmo. Então é como se ele não tivesse conseguido entender os fundamentos daquela filosofia religiosa que ele participa, e muitas vezes se recebe esse preconceito. E a medicina, através dessa ciência, ela tem seus protocolos específicos de lidar com o assunto, medicamentoso, preventivo. E em paralelo nós temos a doutrina espírita, que é uma ciência que estuda também o comportamento humano através da psicologia transpessoal, uma psicologia mais profunda, que é a psicologia do espírito. Então nós temos essas ferramentas a nosso dispor. Para se falar sobre o suicídio, nós temos alguns dados que é necessário que seja abordado. E é estarrecedor. Segundo a Organização Mundial de Saúde, de 800 a 1 milhão por ano em todo o mundo se comete o suicídio. Nessa conta dá-se 3.000 ao dia. Um a cada 30 a 40 segundos. É espantoso, né? De nós sabermos que do momento que nós começamos a interagir, vários irmãos nossos já deu termo à sua existência. Além disso, para cada suicídio concluído, existe de 10 a 20 pessoas que tentam sem sucesso. Porque muitas vezes ele está indeciso, ele está só, para ele é a melhor saída. E quando há essa tentativa e não se consegue, muitas vezes essa situação pode se agravar mais, esse conflito interno, porque ele não teve coragem. Porque dentro do preconceito com os irmãos, que são nossos irmãos, que se comete um suicídio, uns dizem que é uma fraqueza moral, pode até ser, mas se a gente for avaliar, a pessoa tem que ter muita coragem, porque esse tipo de conflito, ele passa a ser além das ligações que ele tem com seus vínculos afetivos. Quantos exemplos nós já vimos? Eu tenho certeza que cada um de nós aqui já deve ter ouvido algum tipo de história nesse sentido. E nas últimas décadas, nas últimas 5 décadas, ele tem aumentado 60%. Então, ao avaliar esse nosso comportamento dentro dessa nossa caminhada, na condição que nós estamos, essa parte funcional da nossa mente em lidar conosco mesmo, né, está ficando um pouco mais doente. Porque é fácil eu estar dentro do meu quadrado, com aqueles a qual que estão sob a minha proteção. Se eu não vejo nenhum problema, o meu egoísmo diz que está tudo bem.
mas e do lado? Pois uma das maiores consequências do suicídio são os traumas dolorosos que ele traz para aqueles que ficam. Porque qual vai ser o questionamento do filho, de uma esposa, né, que não tem uma resposta mais direta, muitas vezes vai atribuir a si mesmo uma culpa pelo que o outro fez. E 90% deles, eles poderiam ser evitados, porque são tratáveis. Existem aqueles que no histórico da medicina, ou até mesmo dentro das informações da nossa filosofia, né, não houve nenhum tipo de atuação que pudesse colocar termo, como também há aqueles que, se houvesse um acompanhamento, ele poderia ser evitado. O suicídio é uma tentativa de interromper a própria existência por conta própria. Né? O suicídio, ele tem aquele conceito: eu saio de cena para fugir de algo que me incomoda. Só que há um equívoco, porque não há morte. Ele vai se deparar numa outra dimensão, numa situação danosa. Por quê? Porque num processo reencarnatório são utilizados leis da natureza, quanto leis espirituais que nós desconhecemos, né? Um perispírito que, ao se aproximar do ventre materno, ele vai ter ligações tão profundas e planejadas, né? Vai receber um quanto de vitalidade para perdurar num período, num certo tempo, porque cada um de nós tem uma história. Então isso é muito refinado, isso é complexo para a nossa capacidade de raciocínio. E se em dado momento, através do nosso livre-arbítrio, nós agredimos a nós mesmos, independente de qualquer que seja o motivo, independente de qualquer julgamento, a gente põe esse termo a essa vitalidade, porque o que se consegue fazer é você desvincular a vitalidade do teu corpo físico. As ligações fluídicas, elas podem permanecer, e daí são consequências que a doutrina espírita tem estudos, literaturas específicas para se estudar isso. Então, se desconhece. E se nós tivermos a oportunidade de nós termos alguém bem próximo, que está sinalizando, a gente tem que agir da melhor maneira possível, porque muitas vezes vem a vontade sem ele compreender essa vontade dessa fuga, e muitas vezes ele pede socorro, ele sinaliza que ele vem a se encaixar nesses 90% que são tratáveis, porque ele pode estar inseguro do que ele vai fazer. Para ele aquele é a melhor saída. Então nós temos que ter muito zelo para lidar com esse assunto, porque na visão do suicida ele pode estar tomando a melhor atitude na concepção dele. Ao se questionar quais motivos levam alguém a cometer o suicídio, são inúmeros, pois a causa pode vir de outras vidas. Então, como nós sabemos que nós temos um histórico reencarnatório, não necessariamente as causas de um suicídio podem ser dessa atual existência. Não necessariamente.
nós reencarnamos aqui de novo, ostentamos uma nova personalidade, mas o conjunto vem junto. Tem situações que estão no nosso inconsciente profundo, que devido ainda à nossa incapacidade de resolução, ele está no inconsciente esquecido. Como nós estudamos nos módulos passados, as causas anteriores das nossas aflições, o suicídio se encaixa nisso. Então, às vezes, ele é tão danoso, ele está tão presente, ele nos incomoda tanto, que nessa atual existência ele está presente e a gente não sabe lidar com ele. Então é algo que poderá acontecer, é uma situação que nós poderemos passar, a chamada melancolia, que não se sabe de onde vem. Não existe classe social em que se esteja, não se existe bens materiais. Para ele a melhor opção é a fuga. Então essas causas, elas não são necessariamente dessa atual existência. A personalidade atual, ela herda tudo que pertence a esse conjunto que pertence a esse ser, que eu acabei de falar agora. Então, nessa condição hominal que nós estamos, nós somos responsáveis por toda essa bagagem que nos pertence. Pode ser que nós não aceitamos, pode ser que nós tenhamos a coragem de encarar, de enfrentar, mas aonde quer que nós estejamos, nós vamos ter que desatar esses nós. E todos nós temos esses nós, né, a serem desatados na nossa vida. Como também pode se deflagrar algo novo, tendo numa percentagem considerável a presença dentro desses processos de suicídio. O que mais se propondera é o orgulho com o seu irmão que está do seu lado, o egoísmo. O orgulho. O orgulho, quando a gente avalia, ele tem sido responsável por essa dificuldade que nós temos dos avanços da nossa vida. A não aceitação, por exemplo, de uma perda material, né? Muitas vezes nós valorizamos tanto os bens materiais e ao se perder algo a gente não admite. Muitas vezes uma dívida grandiosa, eu tenho a vergonha às vezes de que eu posso ser classificado como um mau empreendedor. Eu estou citando exemplos assim dos que eu já vi, do que eu vou ter que falar para minha família, a condição a qual eu deixei minha família. O orgulho, ele prepondera de uma forma tamanha que eu prefiro sair de cena do que passar por isso, né? Por essas privações. Então o orgulho me leva a fazer isso. O orgulho enaltece esse personagem chamado ego que eu não me permito me rebaixar. Então eu prefiro sair de cena do que passar por uma dificuldade dessa. Perdas afetivas é onde você vê conciliado o orgulho e o egoísmo, que é as duas caras da humanidade. Eu tenho uma perda afetiva
eu não aceito. Muitas vezes eu cometo uma agressão, um crime contra aquela pessoa, né, pelo meu orgulho e pelo meu egoísmo de que não vai ser meu, então não vai ser de ninguém. Aí posteriormente eu também agrido a mim mesmo. É deplorável situações como essa. Mas o Evangelho traz a questão preventiva. No item 14, ele diz que a calma e a resignação, auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade, que é o melhor preservativo contra o suicídio e a loucura. A calma e a resignação, que no capítulo 5 a gente vem abordando ele. A calma para mim poder raciocinar quando aparece o problema. Espera aí, é o que nos falta muito hoje em dia. A gente quer resolver as coisas de imediato. E para que a gente possa ficar na zona de conforto, continuar nela, eu quero resolver aquilo que tem que ser resolvido de imediato, para mim continuar aqui na minha zona de conforto. Eu não quero viver em suspense e preocupado com alguma coisa. Então, algo quando é muito grave, eu chego num transtorno desse que me leva ao suicídio. E a resignação, que nós falamos em outra oportunidade, que é a gente aceitar aquilo que não pode ser modificado, que são as dificuldades. Complexo, né? Posto de lado os suicídios, posto de lado os que se dão em estado de embriaguez, porque aqui nós estamos falando do suicídio direto, existem os suicídios indiretos, né, que numa outra oportunidade a gente pode abordar. Ele diz aqui, o Evangelho, posto de lado o estado de embriaguez, são os vários tipos de embriaguez que nós temos, não somente a embriaguez, né, de algum tipo de bebida, mas aquilo que nos embriaga, aquilo com que a gente determina tanta atenção que a gente até interfere nesse ponto de vida que nós temos, né? São substâncias, comportamentos. Isso ele é classificado como um suicídio indireto e a gente é cobrado por isso. Então, posto de lado os que se dão do estado de embriaguez e de loucura, aos quais se pode chamar de inconscientes, é incontestável que tem eles sempre por causa de um descontentamento, quaisquer que sejam os motivos particulares que seria a conta. Ora, aquele que está certo de que só é desventurado por um dia, e que melhores serão os dias que hão de vir, enche-se facilmente de paciência. Só se desespera quando nenhum termo divisa para os seus sofrimentos. O que é a vida humana com relação à eternidade, se não bem menos que um dia? Então, se caso nós tivermos esse conceito da transcendência da vida, do prosseguimento dessa vida, isso é um lenitivo, porque esse problema atual, ele configura como se fosse um dia de toda uma existência, né? Na nossa atual vida, quantas vezes nós já passamos por dias turbulentos e no final do dia nós resolvemos? Então a doutrina espírita ela traz esse lenitivo.
da gente saber que nós somos eternos. E para concluir, o Espiritismo ainda produz, sobre esse aspecto, outro aspecto igualmente positivo e talvez mais decisivo, e apresenta-nos os próprios suicidas a informar-nos da situação em que se encontram e a provar que ninguém viola impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem encurtar sua vida. Entre os suicidas, alguns há cujos sofrimentos, nem por serem temporários e não eternos, não menos terríveis e de natureza a fazer refletir os que porventura pensam em sair daqui antes que Deus o haja ordenado. Então, quando a gente faz uma reflexão, a gente pensa duas vezes. A gente vai poder levar em conta que nós somos eternos, que vale a pena a gente insistir, que vale a pena a gente persistir, passar por essa provação, porque nós estamos sendo colocados à prova. Na literatura espírita tem o livro Memórias de um Suicida. Muitos de vocês já conhecem, muitos de vocês já estudaram, mas é uma obra-prima. A publicação dele é de 1956, através da médium Ivone do Amaral Pereira. Ela começou a receber essa psicografia em 1926. Somente 30 anos depois ela veio ser publicada, esperando-se o amadurecimento nosso, tanto também como as incertezas dela, que ela confessa, ditado por Camilo Castelo Branco, um poeta português, que em dado momento da sua vida ele passaria pela provação da cegueira. Ele estava fazendo parte de uma sociedade, filosófica, um escritor português, e ele fica cego em uma seita. E ele tira a própria vida. Então, ele passa a trabalhar no plano espirituais, com esse trabalho árduo, tendo como madrinha desse trabalho Maria de Nazaré. É uma obra primorosa, porque ele aborda o preventivo, os irmãos que passam por isso e a restauração. Então nós temos que acompanhar isso da melhor maneira, orar para quem cometeu esse desatino, porque sempre ainda é tempo. Independente de qual seja a problemática que nós temos que ter autonomia e ter coragem de saber que nós somos eternos. Eu estou sempre repetindo essa frase: nós somos eternos. Nós estamos condenados a ser felizes. Quem vai determinar o tempo de se encontrar essa felicidade somos nós. Então, que nós possamos, nas nossas orações, reservar um pequeno espaço e fazer uma oração para esses irmãos que cometeram esse desatino e estão no processo de restauração, porque assim é permitido para nós. Porque nós estamos todos no mesmo barco, não existe ninguém melhor do que o outro. Nós ainda estamos na condição de espíritos imperfeitos. E o caminho é longo e nós estamos juntos. E o Mestre Jesus nos aguarda. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus.